Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Billscast, um podcast feito por nós, torcedores do Buffalo Bills, para vocês, torcedores do Buffalo Bills. Nesse episódio aqui, nós vamos, como vocês já viram na introdução, para quem está assistindo em vídeo, um episódio com uma temática relativamente... não diria passada, mas já deu um período e a gente vai voltar no tempo, tal qual o filme De Volta para o Futuro, e relembrar os principais movimentos do Buffalo Bills nessa off-season. Antes de tudo, eu queria pedir para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, seguir-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Blog dos Bills, YouTube, Billscast Brasil, muito importante. No Spotify, Billscast Brasil também. Não esquece de dar as 5 estrelas no podcast. No YouTube, deixa aquela curtida, aquela inscrição e vamos nessa para mais um episódio. Nesse episódio de hoje, eu estou aqui com o meu parceiro, Leonardo Lobo, sua primeira participação no Billscast. Seja muito bem-vindo, Léo. Ô, Célio, valeu. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela honra de participar de um assunto que a gente fala e consome e se envolve tanto o ano todo, mesmo na off-season, que a gente é apaixonado por isso. Então, é sempre um prazer estar falando e estar criando uma conversa, um bate-papo sobre isso que a gente faz tanto de forma digital, no WhatsApp ou outras redes, e aí vamos trocar essa ideia que vai ser legal. Isso aí. Então, para começar, eu queria dar uma passada por todas as movimentações que os Bills tiveram nessa off-season, tanto de saída dos free agents, quanto das trocas ou dispensas. Então, de maneira geral, saíram muitos jogadores. Então, se preparem aí que a lista é longa. Saíram Kyle Allen, QB, os running backs Latavius Murray e o Damian Harris, que se aposentou, os defensive tackles Tim Settle, Jordan Phillips, Puna Ford e Linval Joseph, os defensive ends Shaq Lawson e Leonard Floyd, os linebackers Tyrell Dodson e Tyler Matakevich, o cornerback Danny Jackson, o safety Micah Hyde e os wide receivers Gabe Davis e Trent Sherfield. Esses saíram na free agents, não renovaram seus contratos, foram para outros times. Agora, Naheem Hines, running back, o OL Ryan Bates, que foi trocado, Jordan Poyer, safety, Syrian Neal, defensive back, Mitch Morse, center, foi uma das dispensas mais surpreendentes da off-season. O Deontay Hart, wide receiver, Trey Davis White, um que a torcida adorava e também foi trocado, foi dispensado, né? Na verdade, não foi nem trocado. E não dá para esquecer dele o principal, Stephon Diggs. A troca da off-season dos Bills, que é Quintus Cephus, que também foi dispensado. Ele foi contratado nessa off-season e foi dispensado já. E hoje, nessa sexta-feira que nós estamos gravando, o Panther Matt Heck, que também foi contratado nessa off-season, foi dispensado. De maneira geral, assim, são muitas saídas e com muitos nomes fortes, né? Sejamos justos aqui. E para quem é de fora, com certeza assusta, né? Ver tantos jogadores assim saindo e alguns de nome, né? Mitch Morse, Trey Davis White, a dupla de safety, o Hyde e o Poyer, e enfim, né? Principalmente o Stephon Diggs,
que até então era o pilar do ataque junto com o Josh Allen. Mas, assim, como tu enxerga esses movimentos? Porque, assim, a gente sabe que eles foram necessários para conseguir manter o time no cap e tudo mais. Foi uma questão importante. Não havia como não ser feito todos esses movimentos, mas eles são movimentos que te agradam de alguma forma ou te deixaram meio baqueado, como algumas pessoas ficaram, né, com algumas trocas e tal, algumas saídas. De maneira geral, como tu se sentiu com tantas saídas da equipe nessa off-season? Vamos lá, eu acho que, assim, a gente já esperava por conta do cap, a gente já via que ia ser inevitável ter várias saídas, ter uma reformulação razoável no elenco, porque tava um elenco também estava envelhecido, com muita gente com contrato alto, que inevitavelmente teria que ser cortado. E aí o BIM, e junto com a comissão, eles vão garimpando lá, ver o que precisa, quem que dá para ficar, quem que dá para renegociar, quem que dá para jogar para frente. E fora o Diggs, que eu acho que não, pelo que a gente viu, não estava no planejamento inicial deles essa dispensa, até por conta do dinheiro que tinha garantido, e vai morder um pedaço do cap, um pedaço razoável do cap já esse ano. O Diggs, eu acho que a minha avaliação não estava no planejamento deles. Era manter o Diggs até por conta do dinheiro garantido que ele teria. Mas o restante, o Morse também teve o Morse, que tinha uma função muito importante no passado, liderava a OL, que ano passado foi muito bem. E o resto realmente não acredito que não vai gerar um grande impacto, apesar de ser muita gente com nome. Os safeties, Hyde e Poyer tinham muito nome, mas já não estavam produzindo como em anos anteriores. O Tre'Davious White tinha muita dificuldade em se manter disponível, estava sempre machucado. Acho que esse foi o grande fator da dispensa dele. E o restante eu acho que não vai gerar grande impacto. A questão maior é que, como quem não acompanha tão de perto os Bills, vê muita gente saindo com nome. Então, termina acreditando que o Bills vai fazer um rebuilding, saiu muita gente, mas eu, pelo menos, eu acho que o pessoal que acompanha mais de perto, e mais de perto também as notícias de dia a dia do Bills, viu que eu acho que são saídas que vão ser supridas e foram planejadas. E fora o Diggs, como eu falei no começo, não foi planejado, mas eu acho que o clima que ele gerava internamente no Bills terminou, que eu acho que foi avaliado que era prejudicial, e resolveram assumir esse prejuízo no cap esse ano para poder fazer a reformulação por inteiro logo esse ano. E aí vamos torcer para os que ficaram continuarem a evolução, que muita gente teve uma boa evolução no passado. E assim, quando o Diggs saiu, eu particularmente, eu não vou dizer que eu não fiquei triste. Triste eu não fiquei, mas eu fiquei tipo, eu não consigo encontrar uma palavra certa para expressar o meu sentimento, entende? Não era tristeza, mas não era. Eu não tinha ficado feliz dele ter saído e nem triste dele. Enfim, eu não consigo explicar direito o meu sentimento, mas o que eu queria dizer pode falar. Acho que é uma insegurança, né, do que queria acontecer, porque mal ou bem ele liderou por muito tempo as recepções, ajudou muito no desenvolvimento do Allen. Então a gente meio que era uma das
das âncoras, né? Onde a gente se ancorava no ataque, na referência do time, e a gente não esperava perder ele esse ano, mas por tudo que aconteceu, e depois que foi reestruturado tudo, eu acho que a gente, eu pelo menos olhando para trás, teve impacto inicial, mas aí eu já penso, pô, não, acho que foi o melhor caminho, eu acredito que eles tomaram a melhor decisão. Eu não fiquei abalado pela saída do jogador de. Não, pela saída do jogador Diggs, ele era muito importante ainda. A gente sabe, apesar de não ter produzido na metade final da temporada como a gente esperava, mas ele ainda era muito importante. Agora, a pessoa Diggs, eu não fiquei triste de verdade de ter saído, cara. De verdade. O cara vivia trazendo um clima complicado para dentro da franquia, da equipe, entende? Ficar falando coisa aqui, ficar falando coisa ali. Então, tipo assim, particularmente, o que me deixou mais chateado nessa história foi o rombo que a gente teve com ele. Se não tivesse esse rombo gigantesco no cap desse ano, eu teria ficado menos chateado com a saída dele do que eu fiquei de verdade. Agora, outro que também eu acho que já tinha tido a sua relação com a equipe desgastada foi o Gabe Davis também, né? Que saiu, renovou por uma quantia bacana com o Jacksonville Jaguars. E renovou, não, foi contratado, né? Pelo Jacksonville Jaguars. E, tipo assim, cara, a relação dele enfraqueceu. Ele não conseguiu entregar o que a torcida esperava, né? O que a comissão técnica esperava. Quem não lembra daquele épico jogo dele contra os Chiefs no famoso 13 segundos? Se eu não me engano, foram 4 TDs dele, 3 ou 4. Tinha uma imagem de que o Davis ia ser aquele wide receiver 2, porque o Diggs estava aqui, né, para ser um. Então, ele não poderia ser, mas nunca entregou, tinha lapsos aqui, uma partida boa aqui, outra partida boa ali. Então, ele é uma saída que não me choca. O Trey Davis White é um cara que eu gostava muito dele, mas essa questão de disponibilidade dele era complicada, né? Praticamente 2 anos, 2 temporadas sem conseguir jogar direito. E aí, querendo ou não, essa dispensa dele também liberou agora. É 1º de junho, 10 milhões no cap. Então, tipo assim, entende? Vai ficar entre a linha muito tênue entre manter o cara por uma gratidão pelo que ele já fez e tal. Ele teve um grande auge, é verdade. Ou vai dispensar pelo que ele entrega atualmente, entende? Então, essas saídas, elas não... Eu não vou dizer que elas não afetam. Tem muitos caras aqui que eu acho que ainda poderiam render bastante com a gente e tal. O Dodson era um LB que eu gostava muito dele, mas foi atrás de um contrato melhor, porque, enfim, né? A gente não tinha como pagar também a maioria desses caras. Vide a maioria das contratações que a gente fez nessa off-season, que foi uma galera com menos renome e tal, mas talvez que tenha uma qualidade parecida e um potencial de desenvolvimento maior. Tem mais alguma saída assim que te pegou, ou que tu ficou mais feliz, ou não digo feliz, né? Ninguém fica feliz por alguém sair, a não ser que seja o Dix. Aí, brincadeira da parte, isso aí, cara. Se teve alguém que tu ficou tipo, pô, esse cara poderia ainda render alguma coisa aqui, entende? Poderia ainda ter uma utilidade. Não, eu acho que é esses aí que a gente falou mesmo. Acho que quem ainda estava
jogando em alto nível, o Morse. O Gabe Davis, ele rendia alguma coisa, mas realmente a gente já sabia que ele ia sair, acho que a gente se preparou psicologicamente, porque não ia ter como oferecer um contrato maior para ele, e acho que basicamente são esses que a gente conversou, que você falou, que o Morse ainda estava jogando em alto nível no Bills, estava liderando bem. O Gabe Davis, como você falou, tinha alguns jogos que ele jogava muito bem, ele aparecia muito bem, mas também tinha jogos que ele se escondia bastante. Basicamente, eu acho que são eles dois e o Diggs, que ainda aparecia muito, mas prejudicava em outros fatores, que vão fazer falta. E a gente torce porque os que vão ficar superem isso. Os safeties já não estavam no mesmo nível e o Trey Davis não estava saudável. Basicamente, os titulares que eu acho que vão ser de mais difícil reposição são esses, mas nada que o planejamento não resolva, ou equalize de alguma forma para isso. E como tu mesmo disse, a equipe estava ficando bastante envelhecida, né? Então, Jordan Poyer, Micah Hyde, Mitch Morse, todos já estão com mais de 30 anos, né? Já estão chegando nos seus finalmente na NFL. Trey Davis White está com 28, 29 anos. Ele também, com essa questão de lesões dele também, o Stephon Diggs também está chegando nessa idade. Então, assim, cara, alguns vão fazer falta, outros nem tanto, mas eu acho que tivemos reposições muito interessantes para a equipe. E aí, em questão de renovação, reestruturação, extensão, nós tivemos o Conor McGovern, que tem tudo para ser o nosso safety já, o nosso center nessa temporada. Ele que deve ser o homem que vai liderar ali a unidade. Vamos ver como ele age. O OL, David Edwards, que vai tomar a posição dele, né, como guard, jogou bem temporada passada. Rasul Douglas, que chegou ali no início da temporada e tomou a posição para si, né, jogou magistralmente. Von Miller, que reestruturou. Taylor Rapp voltou, Quincy Morris, Tyrande, o Nelson Knox, o Dion Dawkins expandiu o contrato dele, Epenesa voltou, Josh Allen reestruturou, o Daquan Jones também voltou, né, no defensive tackle, o running back Ty Johnson também, o Greg Rousseau teve a opção de quinto ano dele, escolhidos na primeira rodada, tem essa opção. O Teron Johnson, nosso cornerback ali que joga de níquel, também teve seu contrato estendido. E aí, as principais, né, chegadas da Free Agency foram os linebackers Nicholas Morrow, os wide receivers Mac Hollis, Curtis Samuel e Chase Claypool, e o Marquez Valdes-Scantling. Teve o defensive end também, o Casey Turrell, o Dwayne Smoot, se eu não estou enganado no nome dele, Mike Edwards, safety, Will Clapp, center, DLs, Austin Johnson e Deshaun Williams, Leo Collins para a linha ofensiva e Deion Jones para linebacker. Então, assim, eu não diria que a maioria desses jogadores são desconhecidos, porque não são. Muitos já têm uma certa carreira na liga, mas fora do radar, né? E a gente sabe que o Bini e o McDermott tem isso de encontrar alguns caras ali que estão escapando ali da vista da maioria das pessoas e tal, que podem render o que eles acreditam no potencial.
particularmente, eu gostei da maioria dessas chegadas. Alguns caras eu acho que, por exemplo, o Will Clapp, agora com a chegada do center no draft, o Van Pran, não acredito que fique, mas isso é questão para outro programa. Então, falando dessas chegadas e renovações e extensões e tal, tem alguém que não te agradou e, de maneira geral, gostou das movimentações nesse período de chegadas? Lembrando que ainda não acabou, né? Ainda não acabou e ainda pode chegar gente. Como chegou hoje, que é o Gale Stevenson, se eu não me engano, né? Que era medalhista olímpico e tal. Do wrestling. Isso aí. Wrestling. Mas é uma aposta. Como teve aquele, acho que é o australiano também, que veio na 7ª rodada daquele programa de internacionalização para tentar desenvolver esses jogadores de fora do mercado americano. Mas, de maneira geral, gostei, assim, nada muito espetacular, mas eu acho que foram movimentos pontuais, algumas apostas, obviamente. A gente confia muito no coach staff, então sabe que eles tentam pescar oportunidades, até porque esse ano, como não tinha cap, os movimentos tinham que ser pontuais e com a parte de contratual muito mais conservadora, né? Mas alguns movimentos, eu acho que muita gente desse que você falou veio para tentar também se mostrar na liga, tentar uma melhor oportunidade, porque não conseguiu desenvolver ou não conseguiu mostrar trabalho em algumas outras equipes. O Kurt Samuel eu gosto bastante, eu acho que eles conhecem também, acho que quando foi draftado eles ainda estavam no Panthers, então eles sabem do potencial deles, eu acho que vai bem. O Hollins, eu acompanhei, eu pesquisei alguma coisa sobre ele também, eu vi algumas participações boas deles. O Morrow, que é o linebacker, veio de Filadélfia, também eu acho que vai ser um bom reserva ali para pro Matt Milano, que a gente não sabe como volta, né? Ele teve uma lesão mais grave, nos OTAs ele não está conseguindo treinar ainda com bola, só está fazendo a parte mais física enfim. E é uma posição ali de linebacker que ano passado a gente sofreu, porque perdeu bastante gente durante a temporada, e o Klein a gente viu que não segurou como deveria, né? Então, acho que é uma posição que a gente ainda tem falta. Os titulares a gente tá estabelecido, mas se acontecer alguma coisa, a gente ainda não sabe quem que vai entrar e como que vai ser. Basicamente, eu acho que são essas movimentações. Você falou do Von Miller, que reestruturou, e teve quem é o outro que ia falar, o Von Miller, que acho que a gente depende muito esse ano do Von Miller e do Milano, como que eles vão se mostrar esse ano. Se eles forem bem, eu acho que a tendência da gente conseguir ir mais tranquilo para os playoffs é bem maior. Que o ataque, a gente, como tem o Allen, a gente já sabe que o piso é bem alto e sabe que vai pontuar. Então, muitas vezes vai depender da defesa. E a defesa teve muitas movimentações. Vamos ver como que isso fica realmente no campo, o que eles vão entregar. E assim, a posição de linebacker, ela vinha muito bem ano passado, né? O Milano e o Bernardo fazendo
a dupla ali no meio, até que o Milano se machuca, o Bernard assume a responsabilidade e o Dodson entra muito bem. Só que aí, cara, é importante lembrar que, como eu falei no último programa, na hora H, quando o Bernard também se machucou, infelizmente, nos playoffs, ficamos sem peça, cara. Ficamos com o Dodson e tivemos que recorrer ao AJ Klein para um jogo decisivo contra o Kansas City Chiefs. E, pô, o AJ Klein pesadão em campo, não conseguia nem se mover mais direito. Muito obrigado por tudo que ele ofereceu a Buffalo nos últimos anos. Mas nessa última oportunidade dele, não foi solução. E assim, em questão de profundidade, eu acho que melhoramos bastante em relação à última temporada, porque pô, só trocar o Adrian Klein por um Nicholas Morrow ou pelo Dale Jones, que tem um Dale Jones que já tem mais tempo de liga, já traz uma experiência melhor. Eu não diria maior, porque o AJ Klein é mais velho que eles, eu acho. Eu acredito, pelo menos. Mas era uma posição que eu tinha preocupações em relação à profundidade, e eu acho que foi bem resolvido isso. E uma coisa que eu gostei também foi a chegada dos wide receivers, que são um cara que gosta do Kurt Samuel, defendi o Kurt Samuel quando necessário, estive nas trincheiras por ele, sempre utilizando o argumento de que o Joe Brady fez ele ter a melhor temporada de sua carreira. Ele só passou de 1.000 jardas uma vez recebendo, e foi com Joe Brady como coordenador ofensivo em Carolina. Imagina esse homem com Josh Allen de QB. Cara, por isso que eu defendi a chegada dele. O Chase Claypool, eu acho que ele pode ter um espaço bacana. Basta ele querer, né? Ele tem aí um histórico de não se dedicar muito, de ser um pouco... falta aquela motivação, né? O Valdez Scantling, que chegou agora, eu vi muita gente torcendo o nariz e tal, porque, querendo ou não, a última imagem aqui fica, né? E a imagem dele nesse último ano em Kansas City era dropando bola. E a última imagem que ficou do Diggs aqui nos Bills foi dropando bola. E as pessoas, as torcidas não querem mais viver isso, né? Não quer mais essa sensação. Mas eu acho que é uma boa chegada do Marquez Valdes-Scantling, principalmente pela experiência que ele traz, cara. Ele é um wide receiver já experiente, jogou com Patrick Mahomes 2 ou 3 anos e veio para Buffalo por causa do Josh Allen, né? Então isso mostra que eles já estão criando uma certa sintonia ali, né? Então, de maneira geral, eu gostei dessas chegadas. A gente cria uma profundidade bacana em todas as posições. Renovamos com peças pontuais. E eu acho que... não acho que já está tudo resolvido, mas podemos falar mais daqui a pouco. E esses foram os jogadores que chegaram na off-season até agora. E teve também alguns jogadores que chegaram, né, undrafted e tal, mas não citarei todos, mas citarei, por exemplo, Frank Gore Jr., filho do lendário Frank Gore,
o Jake Brown, que é um punter que dizem que está querendo cavar sua vaga aqui em Buffalo. O Matt Hack já foi dispensado, né? Foi dispensado hoje. Hoje, ontem, se não me engano. O Matt Hack já foi dispensado, então a disputa está entre ele e o Sam Martin. Vamos ver quem vence essa parada. Tem alguns outros nomes, mas indo pro draft, muitas escolhas no dia do draft. Muita gente passou raiva com as nossas escolhas de ter trocado com Kansas City. Eu entendo quem ficou com raiva e eu entendo quem não ficou com raiva, quem entendeu a situação. Sou quase um diplomata, entendendo os dois lados. E assim, cara, de maneira geral, achei um draft bacana, mas eu vou passar aqui pelos nomes que eu ia falar a primeira rodada, mas ele foi a primeira pick da segunda rodada, né? Keo Coleman, wide receiver. Safety Cole Bishop, também na segunda rodada. Na terceira rodada, o defensive tackle Dwayne Carter. Na quarta rodada, o running back Ray Davis. Na quinta rodada, o center Cedric Van Pran Granger. Na quinta rodada também, o linebacker Edefuan Olofushio. Também na quinta rodada, o edge Javon Solomon. Na sexta rodada, o offensive tackle Tylan Grable. Na sexta rodada, o cornerback Daquan Hardy. E na sétima rodada, o offensive tackle Travis Clayton, que era do rugby e veio para o futebol americano ter a sua primeira experiência numa liga profissional. E assim, acho que supriu todas as necessidades desse draft? Particularmente não, mas eu entendo as escolhas. Mas eu queria que tu falasse primeiro o que achou dessas escolhas e principalmente da mais polêmica delas, Keo Coleman. Vamos lá. As escolhas a gente ficou um pouco decepcionado, principalmente porque a gente, não pela escolha, mas que a gente fica na expectativa, acompanhando o draft e, como a nossa escolha original era 28, já estava no fim, vai lá, com todo mundo escolhendo, e, algumas escolhas boas, outras nem tanto, dos outros times, torcendo para alguns jogadores não serem draftados para sobrar para a gente. E no final teve a troca, principalmente com a troca com Kansas, o corredor lá, o menino, nem lembro o nome, que foi muito rápido, que o Kansas pegou. O Xavier Worth, né? Xavier Worth, isso. Torcer para ele não ir bem, né? E principalmente contra a gente. Que é o preço, o problema é esse cara ir bem, e principalmente contra a gente, que vai ser chacota por algum tempo, se esse cara conseguir bem. Mas eu particularmente, mesmo antes da escolha do Kansas, lógico, Kansas tem o fator Mahomes, que faz, como nós temos o Allen, faz a diferença, que faz os wide receivers produzirem mais, faz eles se desenvolverem mais, conseguem tirar mais produção dos wide receivers. Mas a princípio eu já estava com medo do Bills pegar esse cara, e esses caras que só correm, a gente já viu em outros drafts que dificilmente eles viram algo que tenha boa participação. A última lembrança foi do John Ross lá, que foi primeira rodada pelo Bengals e não virou nada. Como eu via antes do Kansas, né? O Worth, que é mais ou menos mais um John Ross. Vamos ver se torcer para realmente ele não virar nada, para não sobrar para gente. Como ficaram falando muito que
a escolha do Mahomes era do Bills e o Bills trocou. Mas, graças a Deus, a gente tem o Allen que está no mesmo nível no meu ponto de vista. E aí, vamos lá, para a escolha do John Coleman. Eu não tinha visto tanto dele antes do draft. No início, principalmente quando o Bills passou para o dia 2, a escolha, aí eu fui pesquisar sobre os wide receivers que sobraram e alguns analistas inclusive indicando que a possível escolha do John Coleman, comparando com outros trabalhos do Beane, principalmente quando ele estava em Carolina, e eu fui ver sobre ele, apesar de ter algum desenvolvimento para ser feito ainda, particularmente dos que ficaram, acho que era o mais interessante de fato, pelo menos eu vejo dessa forma. E eu gostei bastante, assim, eu acho que ele vai bem, me parece que é um rapaz muito dedicado, muito envolvido, que quer muito, diferente de outros que a gente vê que o cara, muitas vezes, ele tem a habilidade, ele tem o dom, mas não tem a disposição, não tem o engajamento necessário. Eu acho que o Keon Coleman, ele demonstra isso. E, a princípio, eu tenho uma boa expectativa quanto a ele. Eu acho que ele vai bem. Vamos ver como é que eles vão usar ele no começo, como que vão incluir ele no plano de jogo, mas eu tenho fé tenho expectativas do que ele vai render bem, que esse corpo de wide receivers nosso vai suprir bem essas ausências dos principais que nós tínhamos ano passado, que era o Diggs e o Gabe Davis. O Bishop, como safety, eu acho que a gente já estava, depois da dispensa do Hyde e do Poyer, estava na cara que eles iam atrás de um safety, e eu também gostei muito, vi alguns tapes do Bishop, li também que teve boas referências, principalmente do Kincaid, que jogou com ele no college. E outras duas escolhas que eu gostei bastante foi do Van Pran, que a gente falou mais cedo, que eu acho que ele tem um grande potencial. Se deixar ele, se realmente derem espaço, eu acho que, me parece que ele vai chegar e vai tomar o lugar dele. E o Solomon também me parece ter um bom potencial ali para DL, para ajudar na DL, apesar de a gente ter muita gente ali. Eu acho que ele vai, com o tempo, ele vai ganhar o lugar dele na rotação também. E sobre o Worth, né? Tem o que? Um mês que ele foi draftado e eu já perdi a conta de quantas polêmicas ele já se meteu. E a maior polêmica que o Coleman vem se metendo é qual é o biscoito que ele vai comer, não sei o que, em Buffalo, não sei o que. Então, enfim, o Coleman parece ser um pouco mais disciplinado, né? Parece ser um pouco mais... parece ter a cabeça no lugar. Mas em relação à escolha... Pode falar. Não, depois da nossa experiência com o Diggs, um wide receiver polêmico ali, jogadores polêmicos, se o cara não for muito extra classe, é melhor escolher um outro, e eu acho que o sossego, ele ajuda muito ali. Se trazer alguém para ficar desestabilizando, querendo extrair o holofote para ele, chamar a atenção para ele o tempo inteiro, termina sendo prejudicial a longo prazo. Exatamente. Aí, assim, eu não desgosto da seleção do Coleman, mas ele também não era a minha primeira opção, nem a segunda. A minha primeira opção era o Brian Thomas, eu gostava muito dele, que foi para o Jaguars, e depois era o Ed Mitchell, que foi para Indiana, só que a gente viu que o Ed Mitchell, ele caiu barbaricamente durante o draft, né? Ele caiu muito e, enfim, existem motivos e parece que ele não gostava ele não é que não gostava, né? Ele não trata direito, uma coisa em relação à diabetes dele, né? Algo assim.
e fez ele cair. Mas muito se é dito, né, que o Coleman foi uma escolha que o Allen ele quase que pediu, né? Ele queria um wide receiver alto que fosse nessas bolas contestadas e tal. Nós sabemos das bombas que ele gosta de lançar e nós sabemos também que quem era para pegar essas bombas não pegava, que era o Gabe Davis. E um wide receiver que consiga pegar essas bolas mais difíceis, eu acho que é fundamental para o nosso estilo de jogo, né? Agora, o que me preocupa nele é essa questão que, vendo ele jogar, tu percebe que ele não consegue criar separação nenhuma. E isso pode ser um problema para ele na NFL, porque o jogo é muito físico. E se ele ficar nesse corpo a corpo o tempo inteiro com os defensores, uma hora ele vai se lascar, ele vai se dar mal. Então eu espero que ele consiga desenvolver bem isso e consiga melhorar também a sua questão de rotas. O route running dele não é dos melhores, mas por toda essa questão já tem mais de um mês do draft, então a gente já viu muita coisa dele, a gente já viu muita coisa dos outros. Eu comecei a gostar mais do que eu gostei na época, particularmente. Então, acho que foi uma boa escolha no geral. O Bishop foi uma das minhas favoritas também, porque eu fiquei fascinado pela agressividade dele. Ele é uma máquina de devorar o ataque. Adora para um safety, ele gosta muito de um sec, né, quarterback, mas vendo ele também e lendo, isso é um problema, porque ele acaba perdendo tackles e ângulos, porque o wide receiver faz uma rota que ele está sendo muito agressivo e aí não há aquele tempo de voltar para a posição correta e tal. Mas eu acho que ele vai ser uma baita aquisição para a equipe. Acho que ele começa de titular. Acho que ele não vai pegar banco de início para ir aprendendo, não. Acho que ele vai ser muito importante. O Dwayne Carter ele vem para rotação de início, né? Temos jogadores aptos ali de muita qualidade para jogar na posição dele. Tem o Austin Johnson, que chegou agora, né? O Dequan Jones, o Ed Rodgers. Ray Davis foi outra que eu gostei e tal. Físico, um terceiro wide receiver. Deve disputar ali com o Ty Johnson. Van Pran foi a minha favorita. Eu já falei algumas vezes na página que a escolha do Van Pran para mim foi a melhor do draft. E, cara, a partir do Van Pran tem 1, 2, 3, 4, 5 escolhas. Se um desses caras vingar, para mim já tá ótimo, entende? Porque Sim, para um cara desses rounds finais, a gente já sabe que a vida deles é mais complicada na liga, né? Então, estarei muito feliz se um deles vingar. Então, eu diria que o nosso draft foi bom de maneira geral. Dando nota e tal, como eles fazem, né? Que eles dão grades para draft, né? Eu daria, eu acho que um B ou um B+, eu ainda não decidi, mas seria uma dessas duas notas. E tu achas que os nossos problemas foram selecionados com esse draft e com essa off-season? Ou tu acha que
ainda temos coisas a resolver? De maneira geral, pontualmente, posição por posição, a gente vê que, de alguma forma, eles foram colocar alguns jogadores que, para posicionalmente, ele foi suprido. A gente não sabe se no mesmo nível, né? A que nível vão chegar. Obviamente, a nossa lembrança quanto aos jogadores que saíram, que tinham muito nome, pô, a reposição pela lembrança da carreira, de todos esses anos que eles renderam no BIOS, apesar do final alguns não estarem rendendo tanto, é uma boa lembrança. Mas eu acredito que realmente, posicionalmente, foi feita assim a recomposição. E, obviamente, como ainda tem esse capzinho que liberou do True Davis agora, está liberando amanhã, dia 1º, e eu acho que até que eles não vão nem trazer ninguém, a princípio, para usar isso, vão deixar isso como uma carta na manga, para poder, pontualmente, aparecendo alguma oportunidade, alguém para suprir isso. No draft, inclusive, eu fiquei com receio que, conforme fosse andando, o Bini tentasse subir e vendesse algumas escolhas futuras para pegar alguém, como o Brian Thomas Jr., que você falou que gosta, eu também gostava muito. Eu falei que dos que ficaram eu gostei, mas óbvio, eu gostava mais do Brian Thomas também, mas ele saiu um pouco antes da nossa escolha original para Jaguars, que eles trocaram para um pouco para cima, mas ainda ficaram na nossa frente. E realmente, os que chegaram, eles posicionalmente, vamos ver como é que eles vão render. Torcer para suprirem bem. Eu não acredito que tem muita gente que não tem tanto nome, mas tem um potencial muito grande. Vamos torcer para esse desenvolvimento de muitos deles, obviamente, um ou outro, nem todas as apostas vão dar certo. Mas se pelo menos as principais derem, a gente está bem encaminhado. Acho que a tendência é que a gente continue disputando a AFC com Kansas, com Kansas, com Bengals, com Ravens, vai ser nesse mesmo ritmo e a gente vai estar lá. Eu tenho uma expectativa, a fé que estamos no bolo, e um detalhe, como tem sido todos os anos, um detalhe ou outro que vai diferenciar quem que vai avançar para o Super Bowl. E cedo ou tarde o Allen vai entregar esse Super Bowl para a gente. Perfeito. E a AFC que tem ficado cada vez mais difícil, né? Então, nós também temos que nos adaptar a essa dificuldade. Quem dera se estivéssemos na NFC nesse momento, era meio caminho andado para chegar no Super Bowl, cara. Meu Pois Deus. Não dá para falar de algumas divisões lá não, porque algum torcedor pode não achar ruim, mas sem dúvida, a AFC tá bem mais difícil. E do nosso lado ainda tem o Jets, que com o Rodgers, apesar do Rodgers não ser o mesmo de antes, a gente não sabe o que ele vai oferecer, né? Então, ainda na mesma divisão, ainda tem essa luta que promete ser boa. É difícil a conferência, é difícil a divisão, meu amigo. Não tem vida fácil para ninguém nessa liga, não. Então, não, tem não. Eu tô contigo e de maneira geral, cara, eu não acho que temos muitas lacunas no elenco, como eu falei anteriormente. Eu acho que em questão de profundidade, estamos muito melhores servidos do que estivemos. Podemos não ter mais aqueles jogadores de nome, esses skill players, né, que são os caras da equipe, mas temos jogadores que podem fazer bem as suas funções e com um potencial de crescimento grande. A única coisa que ainda me preocupa é que eu ainda acho que a gente tem um corpo pequeno de cornerbacks na questão de qualidade deles.
temos a nossa dupla titular é o Douglas e o Benford, né? Temos também o Willan. O Willan, que é muito importante. O Willan, se o Willan jogar o que se esperava dele desde sempre, aí meu questionamento acaba. Mas se ele continuar nesse nível, e agora ele tá treinando com o Teron Johnson, né? O Teron Johnson falou que ele tá querendo se desenvolver, tem que mostrar serviço, né? Agora, querendo ou não, uma escolha de primeira rodada que tinha muita expectativa sobre ele e nunca entregou. Mas eu acho que essa seria a meu único questionamento mesmo, porque de resto, olha, o que eu vou falar aqui podem até me crucificar, mas eu não acho o nosso grupo de wide receivers tão pior que o do ano passado. O nosso corpo de wide receivers era muito centrado, né? Era muito centrado no Davis e no Diggs. Chegou o Kincaid, né, para receber mais bolas, mas eu acho que agora nós temos um bom nível de jogadores que podem dividir essa atenção, né? Então tem só que eu lembro aqui, Shaqir, que tem tudo para crescer muito nessa temporada, falando só de receber bola, que aí independe da posição, né? Shaqir, Kincaid, que é tight end, né? Aí tem Kurt Samuel, Valdez Scantling, Keon Coleman chegando agora. O Coleman na red zone, ele é muito bom, então ele pode ser muito utilizado ali no tercinal de campo. Algumas posições acho que estamos bem, que nos mantivemos, outras eu acho que estamos, não diria piores, mas eu acho que o teto o piso é menor do que já foi, que é a minha questão com os safeties, mas eu acredito muito no potencial dos nossos safeties, mas eu acho que de maneira geral a gente tá bem ok, entende? A gente continua brigando lá em cima. Quem tem o Josh Allen não para de brigar, né? Ele vai entregar jogos pra gente, vai entregar vitórias. Então, não dá para desconsiderar o potencial dessa equipe, mesmo com tantos nomes desconhecidos, entre aspas, né? Acho que de maneira geral é isso aí, cara. Então... Pois é, eu acho que, como você falou, os wide receivers, apesar de não terem tanto nome, e eu acho que vão continuar rendendo muito, principalmente por causa do Allen, que vai fazer a diferença. O Gabe Davis, eu acredito que a gente vai ver o que ele é realmente agora no Jaguars, porque eu acho que o Allen tirava muita coisa dele, eu acho que fazia ele render muito, inclusive ele entregava muito drop, muita coisa que a gente podia ter pego mais de touchdowns, de boas jogadas, ele soltava, inclusive entregou algumas interceptações ano passado, porque está na conta dele. O Shaqir, acredito que continue se desenvolvendo. Kincaid também, eu acho que é o segundo ano dele, ele tem tudo para decolar e ser um tight end top 5, top 3 da liga. E o Samuel, eu acho que vai fazer bem o que ele já fazia, ele vai fazer melhor porque vai ter um quarterback melhor. E ele já ano passado no Washington, ele com um time desorganizado, desestruturado, com QB questionável, ele conseguiu render bem, já teve boas participações e ele não era nem o principal wide receiver lá, então acho que ele vai agregar bastante. Você tinha falado dos corners, o Douglas realmente foi uma adição excepcional, um movimento
excepcional no meio da temporada passada, que veio de Green Bay, e chegou titular e tomou conta da posição. Hoje eu acho que é o nosso principal corner, e ele não chegou para isso. E é torcer realmente para o Whelan se desenvolver e entregar um nível de primeira rodada que como a gente gastou com ele. No restante, eu acho que a gente vai sentir falta, a gente não comentou do Floyd. O Floyd, ano passado, entregou bem, jogou bem, e a gente não conseguiu manter ele. E eu acho que ele, inclusive, ele foi para São Francisco, que é um time que briga lá em cima também. Eu acho que dos que saíram, a gente não comentou dele, e eu acho que ali a nossa DL, na rotação, ele era um cara que estava sempre chegando no QB. E eu acho que a gente precisa também que esses EDs e essas DLs ponha bastante pressão para poder aliviar para os corners e para os safeties fazerem um trabalho melhor. É verdade, o Floyd ele fez um baita papel, principalmente porque o Von Miller não estava aparecendo, né? Então ele teve que chamar essa responsabilidade, mesmo sendo recém-chegado, né? Mas ele foi uma baita edição. E uma coisa importante que eu acho citar é que ele foi um jogador que chegou depois, mas nesse período aqui, se eu não me engano, de junho, julho, que foi o período que ele chegou, e também é o período que tá abrindo uma vaga no nosso cap agora, né? Eu não acho que vai chegar alguém de renome assim, tipo, uma grande estrela e tal, até porque não temos grandes nomes mais disponíveis na Free Agents. Mas é só para dar de exemplo que, se for necessário, se quiserem um cara a mais, a saída do White, que foi um baque para muita gente, mas ela está rendendo frutos potenciais para a gente. Assim como o Bini pode manter esse cap para a temporada, e assim como na temporada passada a gente perdeu o Trey Davis White e precisava de um jogador para o lugar dele, contratamos o Russell Douglas no meio da temporada com o cap disponível ali. Então é importante de maneira geral é isso aí, cara. Eu acho que assim, só para fazer uns comentários finais aqui, acho que o nosso time segue bem preparado. Não sou o maior fã do McDermott, mas estou dando mais essa última chance, porque a curva de evolução que eu vi ele ter na metade final da última temporada, né, que eu sempre digo que ele ficou pelo menos mais corajoso, coisa que ele não era. Ele tinha aquela história, né, que dizem que o medo de perder é maior que a vontade de ganhar, algo assim, né? Era meio McDermott e tal, e aí eu percebi que ele deixou um pouco isso de lado e ficou mais corajoso. Mas eu ainda estou dando um voto de confiança para ele, pelo menos para essa temporada e tal. Para o Bini também, mas o Bini eu acho que faz o seu papel bem feito. E a nossa equipe continua competindo. Não estamos como o Bini disse mesmo, né? Estamos mais fortes que o ano passado? Acho que não, mas continuamos competindo. Perdemos, trouxemos, mas continuamos fortes no que tínhamos que nos manter, e com reforços que nós não citamos aqui, mas querendo ou não, ter Joe Brady como
como coordenador ofensivo, agora oficialmente, né? Antes ele era só interino. E ter o Bob Babbitt como coordenador defensivo, mesmo que ele não chame as jogadas, é um passo a mais para uma organização maior da equipe, né? Então, o que é que tu me dá de comentários finais dessa nossa off-season até aqui? Eu, particularmente, eu acho que a gente está chegando bem, ó, como na nossa conversa. Tem muita gente muita gente que precisa que se provasse, caso boa parte deles consiga, a gente vai chegar, vai render bem na temporada. Temporada passada, apesar do sprint final, teve muitas derrotas que não eram para ter, para Denver, para o Jaguars. Não foi uma temporada também excelente, teve muitos problemas, até, e o que levou a troca do coordenador ofensivo. E eu acho que realmente a gente chega bem. Vamos ver, como eu falei mais cedo, acho que depende muito do que a defesa entregar, porque o ataque a gente sabe que vai tem a entrega, tem o Allen, e eu tenho esperança, sim. Eu acho que eu prefiro ficar como a gente está, todo mundo desdenhando, falando que o Bills não é mais o mesmo, que a janela já fechou, que não vai chegar, que ninguém tá prestando muita atenção, e chega lá a gente mostra um bom nível, um nível de avançar em playoffs para chegar no final. Eu acredito que não que a gente esteja melhor nem pior, a gente está diferente dos outros anos porque teve uma grande reformulação. E vamos ver o que eles vão entregar, mas acredito que a gente vai chegar. Acho que com o Joe Brady a gente vai ter um ataque mais estável, e a defesa, vamos ver como ela chega. Perfeito. E eu, inclusive, acredito muito no trabalho do Brady agora. Eu acho que ele vai dar um dinamismo maior, mas é isso aí, cara. Eu também tô contigo na questão de preferir não ser mais o grande favorito, não ser considerado o time que é o escolhido para bater Kansas City Chiefs, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, querendo ou não, isso traz uma pressão maior para a equipe, né? Então, os jogadores ficam com aquela responsabilidade de nós temos que vencer isso aqui porque nós somos aqueles caras e blá 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 blá. Então, não diria que somos azarões, longe disso, nós temos um elenco de alto nível ainda, mas essa história de não ser mais o favorito, eu não considero a gente favorito nem na nossa divisão. Então, mesmo ganhando os últimos anos e tal, continuamos não sendo os favoritos, o que nesse caso eu acho questionável. Mas de maneira geral é isso aí, uma off-season ok, tivemos que resolver muitos problemas, né? Resolvemos a maior parte deles e acredito que nosso potencial, a nossa curva de crescimento é muito grande para essa temporada. Então, beleza, então. Então é isso aí. Eu vou pedir mais uma vez para você que nos ouviu até aqui, não se esquecer de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Blog dos Bills, YouTube, Billscast Brasil, Spotify também, Billscast Brasil. No Spotify, não esquece de dar aquelas 5 estrelinhas que ajuda muita gente a divulgar cada vez mais o podcast. Não esquece de dar aquela curtida no YouTube. E eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui mais uma vez nesse nosso segundo episódio. O nosso primeiro episódio teve uma recepção muito bacana pela máfia, e eu espero que a gente continue construindo essa relação muito legal até
o início da temporada, quando o negócio começa a pegar fogo. Então, vamos seguindo. Muito obrigado, Léo, pela parceria, pela participação. Mais um membro que vocês estão conhecendo pela primeira vez, estão sendo apresentados. E como eu disse da última vez, nos veremos em breve. Então, muito obrigado. Até a próxima. Go Bills! Go Bills!